Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz: quem poderá compreender a, a não ser por aqueles que estão com a mentalidade em Cristo. Não há como compreender o Criador se não for por aquele que revela, aquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo. E para alcançar esta mentalidade é necessário ouvir aquilo que ele nos diz e exercitar, demonstrando que houve a compreensão daqueles que acatam os seus conselhos, que usam sempre a inteligência a seu favor. Aqueles que não usam a inteligência ao seu favor, do qual a palavra diz que o Senhor faz desvanecer a sabedoria dos poderosos desta era perversa, juntamente com a inteligência dos seus pensadores, são aqueles que queiram apropriar da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus e ainda buscam impedir aqueles que estavam prestes a entrar. Por isso a palavra nos diz: maldito do homem cuja confiança está nos meros mortais, que se estriba segundo o entendimento humano. Guias de cego, um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão na cova, caem nas suas próprias armadilhas, armam a armadilha para o seu próximo e caem na própria armadilha, assim como sabemos do caso de Amã com Mardoqueu, armando a própria cilada, onde foi enforcado na própria forca que armou para seu oponente, ele e a sua família, justamente por não usar a benevolência, assim como o Senhor exortou a Caim uma vez, quando ele ofertou e foi rejeitado, porque suas obras eram más, já as de Abel foram aceitas. Ele disse: o mal espreita diante de ti, cabe a tu dominá-lo. Se não ofertar de acordo com o Senhor requer, não serás aceito. Mas ele fechou o semblante, irou-se sobremaneira, matando o seu irmão, derramando o sangue do seu irmão. Aonde a palavra diz que a ira é do Senhor, a vingança é dele. Sujeitai-vos ao Senhor e resisti ao maligno, e ele fugirá de vós. Mas nós sabemos que um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo do que os animais, através dele é possível fazer a expiação pela culpa dos pecados e seguir como nova criatura, sempre estando pela condução do seu espírito, jamais sujeitando a carne, mas sim resistindo à carne e sujeitando ao seu espírito, porque não há tentação que sobrevenha da própria carne. Assim nos ensina o Senhor. Por isso ele nos ensina: sejais submissos. Aquele que submeteu ao Pai, o seu espírito é pronto e experimentado. Todo aquele que há submissão de coração está segundo aquele que é manso e humilde de coração, sempre tomando da sua canga o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Aquele que nos mantém dia após dia na perseverança, aquele que nos ensina: perseverai dia após dia pela conduta daquele que tudo opera e executa e nos ensina a perseverar, a sempre estar combatendo um bom combate segundo as armas
da nossa milícia, que não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, do qual o Senhor nos concede as armas espirituais, segundo a vigilância, a oração, sempre combatendo um bom combate, segundo a fé opera em nós, revestindo sempre da armadura do Senhor, que nos concede a verdade, é um escudo e broquel, revestindo do capacete da salvação, a couraça da justiça, buscando em primeiro lugar sempre o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, revestindo, usando o escudo da fé, do qual se apaga todos os dados inflamáveis do maligno, cingindo a espada à cintura, ó herói, porque aquele que fere pela espada será ferido, mas antes empunhai a espada do Espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Calçai os pés na preparação do Evangelho, aqueles que alcançam a paz que excede todo entendimento, sempre desviando do mal, a fim de que o galardão, tanto nesta vida como na vida vindoura, sempre segundo alcança-se a sua benevolência. Outrora estávamos sobre a ira e indignação, e agora, segundo a sua misericórdia e benignidade, que dura para sempre. E assim ele é aquele que nos sustém, a sua verdade é um escudo e broquel, ele é aquele que sempre nos concede a perseverança. Sejais meus imitadores, ele diz, assim como aqueles que perseveram estão sempre seguindo seus passos, porque ninguém vai adiante do único mestre, assim como sendo seu imitador, será como seu mestre, sabendo sim que ele é o elo da perfeição, e ainda que se tropece em algum ponto, pela fé que depositamos nele, assim como se aperfeiçoa esta fé pela condução das boas obras, sois cumpridores, ainda que se tropece em algum ponto, cumpridores pela fé. Mas aqueles que o rejeitam se tropeça de várias formas, não alcança expiação pela culpa dos pecados, que só é possível pelo sangue do Cordeiro, e estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos, e os rebeldes, como que pecado de feitiçaria, não se alcança as regiões celestiais e tem os seus dias abreviados, onde a vida é um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa. Se alguns chegam aos 70, outros pela sua robustez 80 é enfado e canseira, e muitos têm os seus dias abreviados, porque não se alcança, aonde o ministério da iniquidade fechou a porta, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Assim como a porta excelente da graça que nos foi aberta, ninguém há de se fechar, levanta muitos inimigos, mas o Senhor vence a todos pelo sopro da sua boca. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.